Olá, criptomaníacos! Quanta emoção nos últimos dias, hein? A gente viu o Bitcoin aí tentando romper a faixa dos $13.100 sem sucesso por algumas tentativas, e quando ele estava nessa briga, sai o pronunciamento do presidente do Fed, ou seja, do Banco Central americano, criticando o projeto da Libra, a criptomoeda do Facebook, e afirmando que ele não vai seguir em frente enquanto não resolver os problemas de privacidade, segurança, lavagem de dinheiro, entre outras questões. E seja por coincidência ou não, exatamente no momento em que ele fez esse pronunciamento, o mercado teve uma pesada queda, o Bitcoin despencou dessa faixa dos 12 mil alto, 13 mil, até os 10.900 dólares. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, nós tínhamos dois níveis para ficar de olho, né? Um era para cima, era uma resistência ali na casa dos 13 mil dólares, e o outro era um suporte na casa dos 12 mil dólares, que caso rompido, poderia realmente derrubar bastante o preço, e foi o que aconteceu. A gente rompeu esses 12 mil dólares e foi até os 10.900, mas para tristeza da mídia tradicional, o Bitcoin costuma cair para cima, como a gente fala, né? Então passaram algumas horas e o preço já se recuperou e encontra-se aí dentro da faixa dos 11.500, 11.600 dólares, que está bem confortável para esse momento. Mas será que esse aumento dos ataques ao projeto do Facebook e a possível paralisação do projeto Libra fariam o mercado retrair, ou seja, perder toda a valorização que ele teve graças a novidades como esse projeto? Além disso, vamos analisar se isso também não interfere em outras coisas que foram impactadas pelo lançamento do projeto do Facebook. Entre elas, a criação de criptomoedas estatais por diversos países, entre eles China, Cuba e Turquia. Tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar, uma novidade de graça para vocês, tá? Eu sempre atendo o pedido de vocês. Muita gente pedia para testar os serviços da Criptomaníacos ou para ter algum conteúdo gratuito. Então a gente criou um blog gratuito para vocês lá no Medium, com várias análises que são feitas na plataforma da Criptomaníacos. A gente posta elas com certo atraso dentro do Medium, né? Com cerca de uma semana de atraso, mas é interessante para vocês conhecerem a qualidade das análises gráficas que a gente faz, para ver se você gosta e se você quer assinar o serviço para consumi-las na hora que são postadas, tá? Lembrando, nossos serviços não são somente de sinais. A gente tem notícias postadas diariamente, análises gráficas de diversas moedas postadas diariamente, tutoriais sobre como operar no mercado, como entrar numa exchange, como fazer uma carteira, como usar stop loss e vários outros postados semanalmente na plataforma, além, obviamente, de assessoria em nosso grupo VIP lá no Telegram. Tudo isso, mais os sinais para todos os clientes da Criptomaníacos do plano básico, que você consegue acessar assinando o plano básico no link que está aqui na descrição. Falando um pouco sobre o mercado, a gente viu o preço do Bitcoin variando muito num curto espaço de tempo, e eu busquei por algum padrão gráfico e encontrei no site da CoinDesk uma análise muito legal. Eles buscaram aí a média móvel dos últimos 10 períodos no gráfico de 3 dias, e ela vem servindo realmente como suporte desde fevereiro desse ano. Então tem um bom período aí onde esse indicador está servindo de suporte, e agora não foi diferente. Ele estava posicionado ali nos 11.150 dólares nesse gráfico de 3 dias, né? E o preço bateu novamente nesse indicador, nessa linha, e voltou a subir a partir dali. Então ele continua se mantendo como um suporte relevante para o mercado, e serve para você que está querendo saber onde posicionar o seu stop. Você pode abrir o gráfico de 3 dias, pega esse indicador, o 10MA, né, que vai ter a linha certinha marcada para você, e posiciona o seu stop abaixo desse indicador. Ou seja, se furar essa linha e furar também o seu stop, você vai ser vendido, e aí a tendência do preço vai ser cair ainda mais até o próximo suporte, que hoje está posicionado entre os 10.800 dólares e os 10.700 dólares. De forma geral, a gente pode considerar que o mercado continuará numa tendência positiva enquanto a gente permanecer acima dos 10 mil dólares, tá? Para ser mais preciso, acima dos 9.600 dólares. Por que 9.600 dólares?
Porque quando o preço chegou na alta do ano, lá em 13.900 dólares, ele teve aquela queda muito forte, tá? Que levou até exatamente 9.600 dólares no dia 2 de julho. Esse foi o fundo do mercado e a partir dali a gente retomou a subida. Romper esse fundo em 9.600 significaria uma reversão de tendência e a gente entraria aí numa tendência de queda. Então a gente está bem distante ainda dos 9.600 e permanecemos em tendência de alta, mesmo com esse recuo de preço que a gente teve nos últimos dias. Apesar da tendência continuar sendo de alta, posicione sempre o seu stop abaixo de um suporte importante, porque como vocês estão vendo nos últimos vídeos, sempre que tem um rompimento de suporte, o preço tende a dar uma desabada, né, cair aí bastante, e você consegue recomprar abaixo e aumentar sua quantia em bitcoins. Antes da gente falar sobre os ataques à moeda digital do Facebook, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Bom, moedas são um monopólio estatal. Cada país tem ali a sua moeda de circulação forçada, né? A população é obrigada a utilizar aquela moeda, seja ela boa ou ruim. E o efeito do monopólio na moeda é idêntico ao efeito do monopólio em qualquer outro setor, em qualquer outro produto. Você pode esperar que a qualidade da moeda do país seja parecida com a qualidade de qualquer outro estatal que possua monopólio nesse país, já que não existe concorrência, né? Então, se você acha os Correios ruim no Brasil, por que você esperaria algo diferente do real? O real é um monopólio estatal, assim como os Correios. É a concorrência que leva à competição por clientes. E é essa disputa que leva à melhor qualidade do produto, né, ao menor custo do produto, porque está todo mundo competindo pelo mesmo mercado e aí a pessoa tem que realmente entregar o melhor. Quando você tem um monopólio, isso não é necessário, porque você não tem competidor. Então, se você oferecer um produto ruim e caro, não tem problema, já que não tem outra opção. A pessoa vai ser obrigada a consumir aquele seu produto ruim e caro. Isso se aplica também para moedas. E é por esse motivo que os governos têm tanto incentivo para fabricar mais dinheiro, né? Para ligar a impressora, imprimir moeda, gerando inflação, retirando o poder de compra da população e não se importam com isso, porque não tem outra opção. As pessoas são obrigadas a utilizar aquela moeda de qualidade ruim. Acontece que a entrada de criptomoedas acaba com o monopólio estatal. Já deixa de ser somente uma opção, a moeda do Estado, e você consegue comprar outras moedas sem nada que o governo consiga fazer. E, obviamente, a entrada de empresas oferecendo moedas aumenta ainda mais esse problema para o governo, né? Porque acelera o processo de fim do monopólio estatal. As pessoas agora têm confiança também nas empresas, né? Não é uma moeda, nunca ouvi falar em Bitcoin, não. É um Facebook, por exemplo, te oferecendo uma moeda, você confia no Facebook, então você consegue comprar a moeda do Facebook, caso você entenda que ela é superior à moeda estatal. E dessa forma, restam duas opções para o Estado. A primeira é melhorar o seu produto, que no caso é a moeda, né? Já que tem competição, ele fala, pô, Facebook está aqui, o Google está lançando outra, várias empresas estão lançando moedas no mercado, eu preciso melhorar o meu produto para competir. Então vou pegar aqui o dólar, por exemplo, vou reduzir a inflação do dólar, vou transformar ele num modelo digital mais fácil para as pessoas, para competir de igual para igual com outras opções. E a segunda opção do Estado é usar de violência para impedir que as empresas possam ter sua própria moeda ou que pessoas possam utilizar outra moeda no mercado. Qual opção que vocês acham que é mais fácil? Claro, o Estado sempre vai escolher a segunda opção como principal, né? Vai tentar agredir as empresas, agredir os indivíduos, tentando impedir a concorrência. Sendo assim, esse ataque dos Estados Unidos à moeda digital do Facebook não me surpreende em nada. Eles estão fazendo aquele primeiro passo de usar violência para evitar a concorrência. Eles ameaçam uma empresa sediada nos Estados Unidos, que é o Facebook, e falam, você quer fazer isso aí? Então a vida vai começar a ficar mais complicada para você aqui, a gente vai começar a regular de forma diferente, né? Solta aquelas ameaças veladas para cima do Facebook, tentando impedir essa concorrência. Esse pronunciamento do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central americano, mostra justamente isso. Ele dá logo um alerta para o Facebook falando que não vai deixar isso passar enquanto o Facebook não comprovar dezenas de coisas aleatórias, como privacidade, evitar a lavagem de dinheiro e várias outras baboseiras estatais
que não são facilmente solucionáveis, né? Tanto que a própria moeda americana não evita isso, né? O dólar não evita lavagem de dinheiro, não evita evasão de divisa, não evita tráfico de drogas, não evita questões ligadas à privacidade, enfim, o dólar tem todos esses problemas, mas eles querem que outras moedas não tenham, né? Outras moedas têm que comprovar coisas que o próprio dólar não possui. Mas, felizmente, quanto mais o Estado fala, mais ele se enrola. Então, nesse pronunciamento aí do Jerome Powell, ele comparou o Bitcoin com ouro. Vejam só, o próprio Estado assinou embaixo falando que o Bitcoin tem o mesmo valor do ouro, né? Eles são ativos similares, com a mesma importância, e que os Estados Unidos não pretende voltar ao padrão ouro. Então, ele praticamente pediu para você vender seu ouro e comprar Bitcoin. Então, muito obrigado ao Jerome Powell por incentivar o uso e a compra de Bitcoin no lugar do ouro. Como se não fosse suficiente, o presidente americano Donald Trump saiu tweetando sobre Bitcoin também nos últimos dias, né? Ele comentou que não gosta, que não é fã de criptomoedas e que criptomoedas não são dinheiro. E adivinhem qual foi a desculpa que ele usou para isso? Sim, atividades ilegais, como sempre, né? Falou do tráfico de drogas, falou de uso de terrorismo, aquelas baboseiras que a gente sabe que não faz nenhum sentido, mas que todo país usa devido ao medo da população. Parece até que não existia tráfico de drogas ou terrorismo antes do Bitcoin. Começou tudo junto com o Bitcoin. Antes, quando era papel moeda, não tinha esse problema. E no último tweet do Donald Trump, ele acusa o golpe. Vejam só o que ele escreveu. Temos apenas uma moeda real nos Estados Unidos e ela está mais forte do que nunca. Ela é segura e confiável. É de longe a moeda mais dominante em qualquer parte do mundo e será sempre assim. Ela é chamada de dólar dos Estados Unidos. Tive até que conter as lágrimas aqui de tanta emoção, né? Uma moeda maravilhosa como o dólar, né? E a pergunta que fica é, se ela é tão boa assim, tão legal, tão relevante, tão segura, tão confiável, por que está com medo de concorrência? Não deveria ter. Se ela é superior a outras moedas, deixe as outras moedas livremente no mercado, que mesmo assim o dólar vai continuar na primeira posição, já que ele é tão superior. Agora, falar que é superior e proibir a concorrência está muito estranho. Qual é o seu medo, senhor Donald Trump? E para a tristeza do presidente americano, ele pode até ter poder sobre empresas sediadas nos Estados Unidos, mas ele não tem nenhum controle sobre empresas sediadas em outros países. E é aí que mora o problema. Lembrem que o Facebook registrou a Calibra na Suíça e não nos Estados Unidos. Portanto, o governo americano não tem controle sobre essa empresa. Eles podem ameaçar o Facebook lá em território americano, isso tem um impacto sim, mas eles não conseguem fechar, por exemplo, a Calibra. E mesmo se o projeto do Facebook não for em frente, outras empresas de outros países podem conseguir lançar suas moedas. Então, é questão de tempo para várias moedas começarem a pipocar por aí. E somente a ameaça do lançamento dessas novas moedas já é suficiente para fazer os países começarem a mexer seus pauzinhos tentando melhorar suas próprias moedas. Bastou a divulgação do Facebook sobre o seu projeto de moeda digital para que 3 países começassem a falar sobre o lançamento de moedas digitais estatais. Então, olha como é que a concorrência faz a diferença. Países que nem pensavam em mexer em sua moeda, como Cuba, Turquia, China, estão aí lançando notícia agora de que até 2020, 2021 terão um lançamento de moedas estatais digitais. Vão trocar o dinheiro atual por um dinheiro digital. Ou seja, estão aperfeiçoando a sua moeda estatal devido à concorrência de outras opções, como, por exemplo, a moeda do Facebook. É o que eu falei para vocês sobre concorrência. Esses países não tinham ameaça. Por que eles iriam mudar a moeda? Não muda nada. Bota inflação, bota juros, ferra o povo à vontade, que nada podia acontecer. A partir do momento que o povo pode livremente comprar Bitcoin, comprar Dash, comprar Ethereum, comprar a moeda do Facebook, ferrou. Esses caras têm que melhorar ou vão perder mercado, ou a população vai começar a utilizar outra moeda, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Esses países não querem passar por isso e começaram agora a correr contra o tempo para lançar suas próprias criptomoedas, que certamente serão uma porcaria, então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Quanto mais moedas nós temos ao redor do mundo, melhor, porque, como a gente falou, é uma questão de concorrência. E é por esse motivo que blocos econômicos são péssimos, são terríveis para a economia e para a população em geral.
Eles evitam a concorrência entre diferentes moedas e diferentes estratégias econômicas, criando um padrão único, como por exemplo na União Europeia. O que aconteceu? Você tinha dezenas de países com dezenas de moedas diferentes, com dezenas de modelos econômicos diferentes, e eles competiam entre si. E você conseguia comparar qual foi melhor, qual foi pior. E assim os outros podiam copiar o melhor modelo. Isso sempre leva ao avanço. Na hora que você cria a União Europeia, um bloco único com todos esses países juntos, onde só existe uma moeda e uma regra econômica, você mata a concorrência e piora muito o cenário para as pessoas. É a centralização que a gente sabe como é danosa, né? Você tinha vários países ali, várias moedas competindo em concorrência de forma descentralizada e você centraliza tudo num único grupo poderoso que controla e define as regras. Aqui no Brasil, recentemente propuseram a criação de uma moeda única junto com a Argentina, ou mesmo com todo o Mercosul. Então trocaria o real por um peso real, alguma coisa do tipo, que juntaria aí a moeda de um país com outro, ou de vários países, numa única moeda. Tomem cuidado com essas porcarias que são propostas por aí, não defenda esse tipo de coisa. A gente só tem noção de que a moeda argentina é ruim, que a moeda venezuelana é ruim, porque a gente consegue comparar. Existem várias moedas ao nosso redor e a gente sabe que, pô, essa tem mais inflação, essa tem menos inflação, essa parte econômica dessa é melhor, a parte dessa é pior, e assim, de forma comparativa, com essa concorrência entre diferentes países e diferentes moedas, é que a gente consegue identificar o que é bom e o que é ruim. Tira isso e vira tudo uma coisa só e você vai ouvir o seguinte: ah, aqui não é ruim, é porque a gente não consegue comparar aqui a América Latina com a Europa ou com os Estados Unidos. E aquelas desculpas que vocês já estão habituados a escutar, aquele coitadismo nacional, né, coitadismo regional aqui de que aqui não funciona porque é Brasil, lá fora funciona, aqui não pode funcionar. E começaria esse tipo de coisa que hoje não acontece porque a gente consegue comparar o real com o peso ou com o bolívar ou com qualquer outra moeda. E mais que isso, é essa competição que gera incentivo para que um país tente controlar sua inflação ou reduzir barreiras econômicas para a entrada de novas empresas. Se for uma coisa só, qual o incentivo que o país vai ter de baixar barreira econômica ou mesmo de controlar a inflação? Não tem nenhuma necessidade, porque todas as empresas que quiserem entrar aqui na região vão passar pela mesma moeda, pelas mesmas barreiras. Não vai ter competição entre diferentes países. Então, tanto faz você ir para o Brasil, para a Argentina, para a Venezuela, coloque tudo num bloco só e aí fica muito mais fácil para a máfia aumentar o pedágio, cobrar mais caro para que empresas consigam entrar na região. O ideal que você tem que defender é justamente o oposto. Um maior número de opções, aumento da concorrência, ou seja, um aumento de distritos com poder sobre leis e moedas. Imagine como se cada estado brasileiro tivesse sua própria moeda e sua própria economia, sem passar dinheiro para governo federal, tá? Todo o dinheiro daquele estado fica naquele estado, todas as regras daquele estado são válidas somente para aquele estado. Em questão de poucos anos, a gente conseguiria comparar qual modelo econômico funciona melhor ou pior. Então chegaria lá na frente e falaria, pô, Mato Grosso do Sul, por exemplo, tá bombando, a economia tá muito boa, não tem desemprego, a inflação está controlada, tudo perfeito, enquanto que a Bahia está quebrada, falida, lá com o modelo econômico dela. O que acontece? Existe um incentivo para que os outros copiem de quem está fazendo melhor. Vai todo mundo copiar o modelo econômico e a moeda, né, o estilo de moeda, daquele que funciona. Isso parece algo distante de você, mas não é. Defenda iniciativas, por exemplo, como o Sul é meu país, que quer separar o Sul do resto do Brasil. Como eu falei aqui, isso é algo extremamente positivo. Outro exemplo é a Catalunha querendo se separar da Espanha. Defenda também isso. Mesmo que essa separação seja para fazer um país mais de esquerda, mais socialista, não importa o que essa outra parte vai virar. É mais concorrência, mais competição e mais facilidade da gente identificar o que é bom e o que é ruim. Note que isso vai contra o senso comum de não, nós somos brasileiros, os caras querem sair, eles se acham superiores. Não importa o que você acha que eles se acham ou não. É direito deles quererem fazer algo de forma diferente, ter uma moeda diferente, ter uma cultura diferente, ter uma economia diferente. E é positivo, inclusive, para quem fica. Porque agora você vai conseguir mais um concorrente para você se basear e tentar melhorar. Isso faria com que o governo brasileiro tivesse que correr atrás de melhorias para conseguir competir com esse novo país, esse novo estado que vai ser criado.
Quanto mais você descentraliza, mais você aproxima do indivíduo, que é a meta. A meta é essa, a gente tem que ter poder sobre as coisas. Então, ao invés de ser um governo federal, tem que reduzir isso para estatal, depois para municipal, depois para bairro, até chegar na gente. Pare de defender coisas de blocos econômicos gigantes, de União Europeia. O poder tem que se aproximar do indivíduo, até a decisão chegar nas suas mãos. Falei pra caramba hoje, espero que vocês tenham gostado e entendido a mensagem. Se você não compartilhar, eu só volto aqui em 2020, porque, pelo amor de Deus, dá trabalho fazer esse tipo de pauta, então conto com vocês, tanto com o like quanto com compartilhamento em suas redes sociais. Ah, não esquece de acessar o nosso blog gratuito que está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.